Bomba! Lula anuncia socorro a empresas por tarifaço. Auxiliar de Moraes expõe verdades. Pessoal, o vídeo de hoje está simplesmente imperdível, então fica até o final que você com certeza não irá se arrepender. A gente já começa o vídeo aqui, pessoal, justamente com o prazo dado pelo Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, vencendo e o plano contra tarifaço atrasando. O prazo era de ontem, terça-feira, tá? E ficou para hoje, quarta-feira. Então o Lula está anunciando um socorro de 30 bilhões com B de bola de reais a empresas afetadas por tarifaço. Olha o quão caro fica a brincadeira pelo Lula se alinhar a ditaduras aí comunistas ao redor do mundo. Além disso, pessoal, a gente vai trazer uma notícia aqui do juiz auxiliar de Alexandre de Moraes fazendo um desabafo aqui no áudio que foi vazado aí, dizendo que ele não aguenta mais Alexandre de Moraes. Além disso, a gente vai começar o vídeo aqui com justamente a CNN, uma reportagem aqui falando, pessoal, que o Lula, né, e seu deslumbramento pela China coloca o Brasil sempre na pior condição de negociação, inclusive prejudicando o país. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho e já vamos direto aqui, né, para essa reportagem da CNN. Vamos lá. As ações antidumping brasileiras contra a China. Espera aí, pessoal, deixa eu só colocar aqui no início, Os BRICS, já começou, né? Vamos lá. China, o Brasil, estão unidos contra os Estados Unidos. Só que isso na retórica, né? Numa retórica na qual só o Lula é prejudicado, porque ele é o único que não está conversando com os Estados Unidos, né? Indonésia já fez acordo com os Estados Unidos, a África do Sul já fez acordo com os Estados Unidos, Índia já fez acordo, China está negociando, obteve ontem mais 90 dias para negociar, né? A não aplicação da tarifa máxima de 145%, e ontem obteve um anúncio do Trump de que a Nvidia poderá exportar os chips mais sofisticados para a China, dos quais ela estava banida, né? Então Pessoal, eles estão ali negociando. O que o Lorival está falando aqui, pessoal? Justamente que, embora a retórica seja que os Estados Unidos é um país capitalista, um país mau, blá, 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 né, para os comunistas e esquerdistas, claro, né, todos eles fizeram negócios com os Estados Unidos e estão negociando com os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, né, todos esses países, inclusive a própria China. O único país que está realmente apanhando dos Estados Unidos por causa das tarifas é o Brasil, que é o único que levou a ideologia acima de tudo, tá? É isso que o Lorival está falando aqui. E aí está na pauta, como o Vitélio trouxe, vender a China, os Estados Unidos venderem mais soja para a China, e como os chineses da noite para o dia não vão consumir mais soja, é o Brasil que vai vender menos soja para a China. Então fica claro que esse apoio é puramente retórico e, aliás, prejudicial nesse caso, nesse contexto atual. Ou seja, a China vende uma historinha que não vai negociar com os Estados Unidos, que os Estados Unidos é mal, o Brasil cai nessa historinha, vai para cima da China, vai para cima dos Estados Unidos, e a China recua e negocia com os Estados Unidos, inclusive prejudicando o próprio Brasil, né? Porque com certeza a China, ao consumir mais soja dos Estados Unidos, consumirá menos soja do Brasil. Mas esse é um hábito da China na relação com os sucessivos Lula governos realmente Lula. é deslumbrado, pessoal, com a China. A ida do Lula à China em 2004, o Lula reconheceu a China como país de economia de mercado, com isso prejudicando as ações antidumping brasileiras contra a China, e em troca a China prometeu apoio para um assento permanente no Conselho de Segurança do Brasil. 20 anos depois, o Lula voltou à China, assinou um memorando de compromisso abrindo caminho para a entrada do Brasil na nova Rota da Seda. E o que a China deu em troca?
um apoio ao assento permanente do Conselho de Olha Segurança. Parece isso, uma piada. Quer enganando dizer, o se Lula. 20 anos depois você faz a mesma Claro que o concessão, Lula quer ser demonstra que essa é enganado, uma né, concessão pessoal? Não é tão absolutamente bobo inócua, assim. porque a China não vai aceitar a entrada nem da Índia nem do Japão no Conselho de Brasil, né? Segurança como membro permanente. Portanto, nunca vai acontecer isso enquanto a China estiver lá. Então, os chineses sabem manipular o deslumbramento que o Lula e o Celso Amorim têm pela China e com isso o Brasil só se afunda em termos políticos na relação com os Estados Unidos, que estão lá anotando no caderninho tudo isso que está acontecendo. É isso aí, pessoal. E aí vem esses tarifaços aí de 50%, talvez até mais. E aí a gente vai para o próximo item aqui que a gente vai discutir, que é justamente o Lula propondo aqui, anunciando um socorro de 30 bilhões com B de bola de reais a empresas afetadas por tarifaço, quando esse dinheiro podia estar indo para a saúde, para a educação, para melhorar a infraestrutura do Brasil, várias cidades aí com esgoto a céu aberto e por aí vai, né? Mas não, tem que ficar socorrendo empresas, que está certo, né, pessoal, socorrer empresas, por quê? Pela inabilidade do governo em negociar com os Estados Unidos e essa ideologia, né, que o Lorival acabou de falar com China, que acontece já há mais de 20 anos aí com o Lula. Então, o presidente Lula afirmou que assinará a medida provisória hoje, com foco nas pequenas empresas, até acharem novos mercados. Então, pessoal, esse pacote de socorro de 30 bilhões, na verdade, é um crédito que o Lula vai ceder para as empresas, e as empresas terão que pagar esse crédito, inclusive com juros, né? Então, não é alguma coisa, é uma coisa emergencial somente para socorrer, mas não é o dinheiro que ele vai dar para essas empresas. Então, fala em assinar uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas brasileiras que porventura tiverem prejuízos com a taxação de Trump. Isso é só o começo. Não se pode colocar mais quando não se sabe quanto é. Vai ser uma política de crédito para ajudar, sobretudo, pequenas empresas. Quem exporta tilápia, fruta, mel, etc., disse Lula. Pessoal, e esse pacote ele já chega atrasado, né? Porque o prazo dado para esse plano aí era ontem, né? Então, terça-feira, o plano contra-tarifaço atrasou, né? E deve ser anunciado hoje, quarta-feira, que é um plano justamente de contingência contra a taxa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump, né, pessoal, dos Estados Unidos. Pessoal, próxima notícia que a gente traz aqui, tá, é do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira, que relatou que teve a sua família extremamente prejudicada por trabalhar junto a Alexandre de Moraes. Então, vamos ouvir o áudio dele aqui, né? Um áudio que ele se queixa muito por estar trabalhando junto a Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aqui e fazer nossos comentários. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. É o que você disse aí. Olha isso, pessoal. Então, esse é o juiz que auxiliou o Alexandre de Moraes, dizendo que tá feia a coisa, pessoal, que ele não tá aguentando a pressão que está recebendo, inclusive aí dos familiares, né? Por quê? Porque ele pode ser sancionado, pessoal, também com a lei Magnitsky, né? Com perda de visto, ele e toda a sua família. Todo mundo que está ajudando Alexandre de Moraes, né, será sancionado junto. Até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite. Espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo.
E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora O que ele está falando aqui, pessoal? Que ele estava pensando em sair, né? Pedir para sair lá de ser auxiliar do Moraes, ir para outro lugar, longe do Alexandre de Moraes. Porém, a coisa começou a escalar com os Estados Unidos, com o Donald Trump, obviamente. E aí agora ele fica numa encruzilhada, né? De sair ou não sair, porque ele vai sair agora que está no meio da tempestade, né? Tipo assim, não vai pegar bem nem para a carreira dele, né? Problema é que se ele ficar também, ele já está correndo um risco sério de ser sancionado pela lei Magnitsky. eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. Pessoal, aqui ele fala os bastidores da coisa, porque os ministros, quando vêm a público, eles falam que não estão nem aí, que está tudo bem, que o negócio é democracia, que eles vão defender a democracia, mas por trás das câmeras, pessoal, é isso o que acontece, né? O que está acontecendo com esse juiz aqui, e não deve ser nada diferente com o Moraes, que deve ser pior ainda. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Aí, pessoal, então, né, deixa aí os seus comentários, o que que você acha desse desabafo do juiz auxiliar de Alexandre de Moraes. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações, clica aí no curtir também para ajudar o alcance nesse vídeo e a gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.